Você acha que o açúcar desse chocolate aqui pode me deixar viciado? Afinal, será que o açúcar é uma droga que pode causar vício? O açúcar é um termo muito amplo que engloba, em geral, carboidratos que possuem um sabor doce, como a glicose, a sacarose e a frutose. A grande maioria da energia do nosso corpo provém da quebra da glicose que a gente obtém através da alimentação, principalmente através dos carboidratos. De fato, olhando para o cérebro, cerca de 20% de toda a energia produzida pela quebra de glicose é utilizada por ele diariamente. Não é de se espantar que o nosso cérebro tem evoluído para a gente gostar de coisas doces e procurar coisas mais calóricas, porque a gente precisa de muita energia para poder manter tanto o nosso corpo como o nosso cérebro funcionando de forma correta. Quando a gente come alguma coisa doce que possui uma grande quantidade de carboidratos, nossos receptores sensitivos espalhados pela boca ativam-se e mandam uma mensagem para a parte do córtex cerebral que é responsável pelo processamento do sabor doce. Após esse processamento, ocorre o aumento da atividade de um local do nosso cérebro chamado sistema de recompensa, que essencialmente é responsável por identificar as coisas que nos trazem prazer e criar o reforço positivo necessário para a gente repetir essa coisa. Você provavelmente já deve ter visto algum tipo de manchete falando que o açúcar pode ser considerado mais viciante do que cocaína. Isso tudo surgiu com um estudo publicado em 2013 que foi realizado em animais. Nesse estudo, os animais eram colocados em um labirinto onde eles podiam escolher comer um pouco de bolacha Oreos ou um pouco de bolo de arroz. Em outro experimento, os animais podiam escolher entre uma dose de salina e uma dose de cocaína ou morfina. Já dá pra imaginar que no primeiro experimento, obviamente, eles escolhiam o Oreos e no segundo experimento escolhiam a cocaína ou a heroína, não é mesmo? Mas será que isso significa que Oreos pode ser tão viciante quanto cocaína? Bem, a grande falha metodológica desse estudo é que ele não avaliou um dos principais componentes comportamentais que são avaliados nos estudos onde se identifica substâncias aditivas, que é o quanto o animal se esforça para conseguir aquele estímulo prazeroso. Em geral, os estudos que avaliam a capacidade aditiva das drogas colocam os animais para poderem fazer coisas desprazerosas e ver o quanto que eles aguentam fazer essas coisas para poder conseguir obter a recompensa que seria a utilização da droga. É muito comum que ratos que estão viciados em cocaína, por exemplo, não se importem em correr por esteiras que dão choque neles só para poder conseguir ter uma dose de cocaína. O grande problema é que isso não acontece exatamente desse jeito quando você coloca uma bolacha Oreos no final ali da recompensa. Mas a polêmica ainda continua, porque tem vários estudos de ressonância magnética, tanto em animais quanto em seres humanos, que demonstram que comidas que são muito ricas em açúcares, muito ricas em carboidratos, possuem uma grande capacidade de ativar esse sistema de recompensa, gerando um prazer que é tão parecido quanto o prazer que a gente tem quando tá fazendo a utilização de algum tipo de substância de abuso. Mas a grande pergunta que a gente precisa fazer é: o que é um vício? Como que ele acontece? Bem, nosso cérebro evoluiu pra gente procurar coisas que são prazerosas e, ao identificarmos essas coisas, criarmos os reforços necessários pra gente repetir isso. Como eu falei anteriormente, isso acontece através do sistema de recompensa, que possui inúmeros neurotransmissores diferentes, incluindo a dopamina e as endorfinas, que são responsáveis pela sensação de prazer que a gente tem ao fazer determinado comportamento, como também pelo aprendizado de que esse comportamento nos traz prazer e que a gente deve repetir ele. Em essência, quando a gente consome alguma droga de abuso, como a nicotina, por exemplo, essa substância promove um aumento excessivo da atividade do sistema de recompensa, gerando o prazer, mas também o reforço positivo para a gente procurar mais dessa droga. Mas se o açúcar também faz isso, ele não pode ser considerado então uma droga? E aqui as coisas ficam um pouco complicadas. A definição de vício é colocada pela psiquiatria através do Manual Estatístico de Diagnóstico, o DSM. Existem critérios dentro desse DSM que são específicos para categorizar a capacidade aditiva, a capacidade de gerar vício de alguma substância ou de algum comportamento específico. De forma clara, o vício é um transtorno neuropsiquiátrico que está relacionado não somente com a utilização compulsiva de alguma substância ou a utilização compulsiva de algum comportamento, como também a perda de capacidade de autocontrole para inibir esse comportamento. Ou seja, é quando você perde a capacidade de dizer não, por exemplo, para a utilização de droga. Por exemplo, viciados em nicotina perdem o autocontrole e não conseguem de fato determinar quando vão ou não fumar, por eles estarem tão acostumados a fumarem depois de um cafezinho ou fumarem depois do almoço, eles perdem esse autocontrole de dizer que eles vão fumar somente no momento específico. E isso é uma parte muito importante para a categorização do vício. Mas para além disso, outros critérios importantes incluem a necessidade urgente de consumo daquela substância
substância e efeitos de abstinência que ocorrem quando você para de utilizar essa substância, como por exemplo, pacientes que são viciados em nicotina, quando param, começam a ficar mais irritados ou terem mais variações de humor. Além disso, outro ponto importante também é a tolerância, que é quando você precisa de doses cada vez maiores para poder ter o mesmo efeito de prazer de quando você começou a utilizar. A grande questão é que os estudos mais recentes com açúcares não demonstram uma grande capacidade do açúcar de promover todos esses sintomas diferentes. Não temos estudos que demonstrem que pessoas saudáveis que consomem açúcar vão ter todos esses sintomas que se enquadram sob o vício. E por conta disso, ainda existe um grande debate se a gente de fato pode dizer que o açúcar é uma droga ou que o açúcar é viciante. Você concorda comigo que é muito difícil de a gente ver pessoas tendo prejuízo social ou no trabalho porque querem ficar em casa comendo chocolate ou comendo bolacha, certo? Mas é muito comum pessoas que são viciadas em nicotina ou pessoas que são viciadas em álcool ou em outras drogas como a cocaína, de terem prejuízos sociais e no trabalho porque elas só conseguem pensar ou são totalmente dominadas pela droga, o que de fato não acontece exatamente com o açúcar. O que a gente ainda debate muito sobre esse assunto é que as coisas podem ser prazerosas, podem ativar o sistema de recompensa, mas não necessariamente vão ser viciantes. Por exemplo, a gente sabe que o exercício físico tem uma grande capacidade de ativar o sistema de recompensa, gerando prazer e uma boa motivação pra gente repetir isso. Só que eu acho muito difícil de encontrar alguém que seja de fato viciado em fazer esses exercícios físicos. Pra finalizar, eu acho muito importante destacar que essa dicotomia de colocar o açúcar como vilão ou o açúcar como herói não ajuda de forma alguma na saúde pública. Porque se você coloca o açúcar como vilão, as pessoas vão começar a fazer restrições calóricas severas que no fim das contas vão ser fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares, como por exemplo bulimia. Só que se você coloca que não tem nenhum problema a utilização indiscriminada de açúcar, você vai estar auxiliando na construção de problemas de saúde pública como a obesidade, que a gente sabe que está diretamente relacionada, em vários casos, com alguns transtornos alimentares, como por exemplo a compulsão de comer. No fim das contas, mesmo que a gente ainda não possa dizer que o açúcar seja uma droga viciante, a gente não pode negar que se você utilizar em quantidades absurdas, em quantidades muito maiores do que de fato a gente precisa para manter o nosso corpo vivo, você vai aumentar muito o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e de obesidade, e que isso vai impactar diretamente na sua qualidade de vida e até mesmo aumentar sua mortalidade. Mas o que vocês acham? Será que no futuro a gente vai colocar o açúcar como uma droga? Deixe aqui nos comentários, por favor. E se vocês gostaram desse conteúdo e ainda não são inscritos no canal, considerem se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!